que danos vão continuar ocorrendo, sempre ocorrerão e vão continuar ocorrendo. Então nós temos que ser sábios e encarar a questão de maneira bifronte, de maneira dúplice. Nós temos, como diz o nosso querido Matuto do Ceará, um olho no peixe e outro no gato. A gente tem que entender que é verdade, a prevenção e a precaução devem ser pilastras fundamentais do direito ambiental, claro, do direito como um todo, não é só ambiental. Do direito como um todo, não é só ambiental. Mas, igualmente, nós temos que entender que isso é uma postura idílica, isso é uma postura ideal, isso é uma postura platônica. Efetivamente, danos acontecem, crimes se cometem, e nós temos que estar prontos para poder ter um mecanismo jurídico adequado para poder dar enfrentamento a esses casos que escaparam, que saíram da zona de controle e que se tornaram efetivamente danos. Então, eu achei interessantíssimo o tema, porque o tema ele coloca em perspectiva essa realidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar sob outra circunstância. Veja aqui a referência aqui, justamente por ocasião do meu doutorado, e eu tento chamar isso de gestão conglobante dos danos. Essa análise bifronte que nós estamos falando aqui, eu tentei chamar de gestão conglobante dos danos. O que eu chamo de gestão conglobante dos danos? É entender que, sim, as normas de responsabilidade civil, e quando eu falo poluidor pagador, estou falando muito de responsabilidade civil, elas têm necessariamente um dado de prevenção, ainda que indireta, é verdade, mas elas se prestam, sobretudo, àquilo que eu tenho reiterado aqui, dito aqui já 3 vezes aqui, enfatizando, danos escapam. Então vamos, de alguma maneira, dar a gestão adequada desses danos que escaparam da prevenção, para talvez aí, por uma forma indireta, evitar que se possa, um estímulo a que se possa, eles serem novamente cometidos. Então a ideia de poluidor pagador, me parece que ela tem que ser vista muito dentro desse contexto. E aí, professor César, elimina já, o senhor me disse quanto tempo eu tenho, que eu venho do Ministério Público. Já o promotor é feito para poder falar. Então, eu vou dizer isso, ao contrário, eu acho que essa virtude eu levei para a justiça. Então, eu falo foi para o senhor me controle, pelo amor de Deus. Aqui eu tenho o privilégio e o ônus de controlá-lo. Então, dentro dessa dinâmica aí, o que a gente tem muito claro? Teve aquele cara que pegou essa ideia e disse, não, então aqui é bom. Aqui é bom, por quê? Porque já que eu estou mantendo a ideia natural da responsabilidade civil, que você cometeu o dano, aí você paga, indeniza, aí o famoso étimo latino, idenire, né? Idenire, quer dizer, retirar o dano, desfazer o dano. Então, tem o dano, eu desfaço, etc. Muitas vezes já lucrei. Vou falar isso daqui a pouquinho, que é a história do dano punitivo. Me dá um pouquinho d'água, porque eu falo muito e a voz fica seca. Vamos então indenizar, vamos desfazer o dano pecuniariamente, que é a moeda padrão, né? A forma econômica padrão de se indenizar, de se fazer a reparação. Que também já tem uma coisinha aí no caso do poluidor pagador, porque do poluidor pagador, preferencialmente, como a gente sabe, essas indenizações devem ser in natura, ou seja, deve-se partir mais para reparação efetiva in natura do que propriamente para pagamento em dinheiro. De forma que essa ideia de que, então aqui eu tenho, mesmo aquela tradicional ideia, não, beleza, paga aqui, acabou-se, já ganhei dinheiro em cima disso aí. Eu vou ganhar X, eu vou pagar metade disso em indenização, ainda fiquei no lucro outra metade, está valendo para mim. Não. Não. Essa famosa ideia de que poluo mais pago deve ficar de logo rejeitada se a gente quer falar de princípio poluidor pagador como fundamento. O pessoal, ainda bem que eu sou direito. Já pensou o cirurgião, professor? Já pensou? Estava com bisturi. Aí sim era caso de responsabilidade civil. É bom. Então,
A ideia base não é, de longe não vem a ser essa não tem um pouquinho de chato também nessa história, mas também assim não. De que eu poluo e pago. E pronto, estamos conversados. De que eu poluo, indenizei e está tudo muito bem. Não. Embora o princípio tenha essa, vamos dizer, dimensão formal, está mais atrelado à ideia clássica de responsabilidade civil, nem de longe ele vai dar uma dimensão, vai sugerir uma visão sobre essa perspectiva. Vai sugerir que se encaminhe teleologicamente, valorativamente sobre essa perspectiva. Não. O princípio, esse é legal, ele desde a origem da ideia de valor do pagador, que está relacionada àquela famosa recomendação C72-128 da OECD, né, da organização privada, que trata de questões econômicas para o mundo. Já na origem, o princípio do pagador já tinha uma perspectiva econômica de dissuadir condutas deletérias para o meio ambiente. A ideia, e aí é interessante porque isso é criticado, eu não vejo nisso uma crítica, eu vejo na verdade ser um elemento interessantíssimo, que já vê a partir do econômico uma realidade que se transforma em realidade jurídica. Então, como é que o princípio é enunciado por meio da famosa recomendação C72 de 128 da OECD? Através da ideia de que o seguinte, de que os recursos ambientais são, a expressão muito da economia que eu acho legal, inelásticos, quer dizer, eles são limitados, não tem como expandir ilimitadamente, então eles são limitados, são inelásticos, e se é assim, se o mercado não os trabalha de maneira tal que ele possa justamente adequar o nível de escassez daquele recurso, daquele serviço, daquele bem ambiental para o seu uso no mercado de consumo, então esse mercado está falhando. Aí você tem uma questão econômica pontual, porque o mercado ele está colocando o preço de forma inadequada, e eventualmente um cara que não trabalha esse preço lá na China, ele vai estar baixando o preço a custa de um recurso inelástico, e você que está taxando esse recurso corretamente, você vai estar tendo menos mercado, porque o seu preço subiu. Então, vamos ter que nivelar isso aí. O doutor Leonardo vai explicar isso de forma mais tranquila, melhor do que eu. Mas, por outro lado, abre a perspectiva para que, através desse mecanismo, eu possa corrigir essas tais distorções. E interessante, a partir desse mecanismo que é indireto, não estou dizendo que é direto, é indireto, mas eu consiga, de alguma maneira, prevenir. Isso é interessante porque é dito textualmente na conceituação do princípio. Que a partir dessa lógica de você, indiretamente, trabalhar o preço, você consegue prevenir, você consegue dissuadir, o famoso elemento dissuasório da responsabilidade civil, você consegue dissuadir práticas dessa natureza. E é interessante que, sobretudo nos países nórdicos, mais ao norte, e fala aqui particularmente nos Estados Unidos, o princípio tem essa conceituação. Coisa engraçada, se critica muito, porque o americano ele tem a visão muito econômica, sabe tudo, mas consegue, de repente, a partir disso aí, fazer um sistema de responsabilidade civil e de dissuasão de danos dessa natureza, o que gera um forte caráter preventivo. Se eu está com dano de 1 milhão, sou obrigado a pagar 100 milhões nos coros, eu começo a pensar de novo, né, em fazer isso. E aqui a gente fala muito em prevenção, tarará, princípio da precaução, princípio de fazer as coisas e tal, e quando chega na hora de aplicar o plano do pagador, as indenizações vêm a concessa, estou cortando na cara, estou falando do judiciário de certa maneira, vêm a concessa, faço comentário puramente teórico, acadêmico, são irrisórias. São irrisórias. E com isso, naturalmente,
a vantagem preventiva desaparece. A vantagem preventiva desaparece. Passando aqui alguns dados rapidamente, só para poder contextualizar. Todos aqui eu creio que sabem que o princípio do poliodor pagador hoje se encontra previsto tanto no direito internacional, em várias convenções, como no direito nacional dos países civilizados, ditos civilizados como um todo. Então, toda a Europa tem, toda a América Latina tem, boa parte dos países da Ásia tem, né? Volto a dizer, os Estados Unidos tem elementos fortíssimos. Aqui, agora mesmo, não só no Brasil, não só é previsto na lei Geral do Meio Ambiente, há 6 mil, quanto? 6 mil sempre troca, 6 mil e pouco, pronto. Como naquela mais recente, já 9 mil e pouco, também prevê, pronto, ótimo. Eu vou, né? De assistente. Porque, inclusive, a 9 mil... 605. Exatamente, essa aí. Tem o famoso, acho que é artigo 36, né, que foi objeto, inclusive, de ADIM, pelo Supremo, justamente quando fala da compensação ambiental. E o Supremo disse que não é constitucional. Compensação ambiental é uma forma de poliodor pagador. Mas ela é prévia. É prévia, qual o problema? Você está justamente, já por ocasião do EIA-RIMA, já estabelecendo que vai ter um impacto, vai ter um custo ambiental, e você já manda o cidadão compensar. Taxas ambientais. Então, a ideia de que o poliodor pagador não seja algo limitado àquela indenizaçãozinha, não, é tudo quanto eu realmente coloco de peso econômico para aquele que explora uma atividade econômica que é, em alguma medida, deletéria ao meio ambiente. Você não quer explorar? Explora-se. Uma pessoa, mas aí não é melhor impedir como um todo? Depende. Depende. Aí é uma questão de gradação, e a gente esquece, pessoas certas, que direito é gradação. A gente vem aqui e esquece que direito, em última análise, a gradação. Os institutos jurídicos são colocados numa perspectiva gradacional, a palavra não existe, não estou inventando agora, né? Gradacional em relação ao tipo de atentado cometido àquele bem jurídico. Então, claro, se eventualmente a atividade é de uma gravidade tal que não deve ser explorado, se recusa a atividade, isso é precaução. Agora, é perfeitamente possível você condicionar para um sistema de alocação de recursos que certas atividades possam se possa ter atividade, vai gerar impacto no ambiente? Vai. Mas é tolerável. Isso pode acontecer também, não vamos ser radicais e dizer que não pode acontecer. Pode. Eu posso ter um impacto no ambiente tolerável, perfeitamente. Quem é que vai dizer isso aí? O estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental. É quem vai eventualmente dar essa coordenada. Mas há situações, sim, em que eu pondero e que eu digo que algo deve continuar, porém, já fazendo as devidas observações. É aquela velha coisa. É uma obra que vai passar por tal lugar, vai derrubar tantas árvores? Perfeitamente. Eu tiro as árvores dali e já crio um campo de compensação em outro lugar. Então, essa é a ideia que deve nortear o poliodor pagador nesse contexto, professor, do direito ambiental. E não a famosa antiga ideia de que da responsabilidade civil tradicional, privada é o extremo, radicalmente privada, de que não, isso aqui eu faço e tal. Nesse contexto, eu vou poder fazer duas observações finais e como está o tempo aí, professor? Está dando? Para poder deixar aqui só pontuado aqui algumas situações. Como é que está o princípio nosso do poliodor pagador na jurisprudência brasileira? Vou aqui só ter a jurisprudência nossa do STJ, como corte de cassação. O princípio, embora tendo previsão constitucional, 225, esse eu decorei, da Constituição, como é que fica ele na ideia, ele termina aqui na prática, é muito mais enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça do que pelo Supremo Tribunal Federal, que tem muito poucas decisões colegiadas sobre a questão do princípio do pagador. Talvez a mais importante seja a ADI, aqui do artigo 36 da Lei 9.615, né? 605, aí errei de novo. Número não decora, não tem jeito. Então, também que a grande matriz de casos que
para poder a gente meio que saber para onde vão as orientações, é o STJ. Eu selecionei aqui alguns casos, justamente para poder dar essa dimensão que eu dei aqui teórica no começo. O primeiro deles, eu acho interessantíssimo, é o recurso especial 605.323 de Minas Gerais. Nesse julgado, foi talvez a primeira vez que o STJ enfrentou essa questão, sob um aspecto mais processual até do que propriamente material, mas enfrentou essa questão da dimensão do princípio polidor-pagador. A coisa foi colocada, para poder resumir, basicamente na seguinte situação: era ação civil pública, se botava a obrigação de fazer e de não fazer, e a condenação pelo princípio do polidor-pagador. Aí a alegação que chegou ao STJ era, não, ou é a obrigação de fazer, ou é o pagamento da indenização. Não pode acumular as duas. Ou uma ou outra. A indenização já pressupõe o dano ocorrido, então não tem mais obrigação de fazer. Resposta do STJ: não. Não. Se a ideia do princípio polidor-pagador é inserir nesse contexto de amplitude preventiva, volto a dizer o começo, é certo que o direito ambiental deve se focar pela prevenção, mas eu sei que nem tudo se previne. Mas a ideia base é realmente a prevenção. Mas então, se a ideia base é prevenção, perfeito. Eu tento conseguir a prevenção até onde eu posso, mas deixo a porta aberta, sim, para colateralmente eu poder condenar no pagamento de indenizações, se for o caso. Perfeitamente possível. Então, cumule a ação civil pública, que foi o caso lá enfrentado, com a ideia de prevenção e de pagamento, igualmente, de indenizações para aquela parte que você não conseguiu prevenir. Até diante da amplitude e da complexidade do bem ou do serviço ambiental, eu vou ter uma situação em que parte da mata foi destruída, outra parte não foi. Então, eu tento preservar aquele que é possível preservar e vou tentar reparar a primeira coisa, a reparação in natura, e o que não der, eventualmente eu vou e volto na questão da indenização. Então, veja, pessoal, como a ideia de polidor-pagador não é aquela coisa, volto a dizer que eu estou querendo aqui, basicamente, é extirpar a ideia de que posso pagar, né? Poluir, paguei, estou liberado. Paguei, estou liberado. Poluo, pago, estou liberado. Não, não é isso. Eu não posso interpretar o princípio da polidor-pagador dissociado da própria ideia preventiva do direito ambiental. Essa, fundamentalmente, é a minha mensagem, que acho que vai ser a sua também, Leonardo. Então, primeira coisa, o princípio do polidor-pagador não exclui, inclusive judicialmente, outras medidas de caráter preventivo. Isso é uma questão bem interessante que foi colocada pelo STJ, uma das primeiras questões, e foi decidido dessa maneira, muito bem decidido, por sinal. Mais posteriormente, estou aqui correndo, viu, pessoal? Mais posteriormente, o STJ decidiu, por meio do ministro Herman Benjamin, e eu não preciso nem dizer que em matéria ambiental, quem sempre está levando tendência, sempre está ditando moda, vamos dizer assim, no STJ, é o ministro Benjamin, porque é grande conhecedor tanto de direito ambiental como de direito do consumidor, é ele que realmente vamos dizer assim, a grande fonte, a grande expressão disso. Talvez isso explique o protagonismo maior do STJ na matéria em relação ao Supremo. Com certeza. A presença de um ministro que tem uma bandeira. E tem toda uma linha já de posição ideológica, isso é permitido, a bela lição do professor Rocha, não confundir vinculação ideológica com imparcialidade. Né? O juiz não é neutro, ele tem uma perspectiva ideológica e pode levar isso na sua... A Suprema Corte Americana é toda formada de pessoas com posicionamento ideológico. Agora, a questão é que, interpretando os fatos, ele tem que ser imparcial. Né? Então, é verdade, perfeitamente verdadeiro. Bom, o que é que o ministro Benjamin faz nesse recurso 1.114.893, também de Minas Gerais? Se não for a primeira, eu vou dizer aqui para poder me resguardar, uma das primeiras vezes, pelo menos, que o STJ reconhece que o professor César colocou aqui. Dano moral em matéria ambiental. E pode. Só pode. Só pode. Eu vou dizer só um exemplozinho para poder demonstrar como pode. O cidadão trabalhava
como pescador e não pôde mais pescar, porque justamente contaminaram lá o rio onde ele trabalhava e ele ficou sem o emprego dele. Estou começando pelo mais fácil, estou dando moral individual. Eu vou complicar daqui a pouquinho. O caso dando moral não aí. Trabalho, dignidade da pessoa, artigo 6º, o seu trabalho, e muitas vezes uma pessoa que é um trabalho atávico quase, quer dizer, ele aprendeu com o pai dele, a vida dele tudo foi aquilo ali, ele não sabe fazer outra coisa e tal, aí de uma hora para outra não pode mais trabalhar porque o rio está contaminado e os peixes tudo morreram. Não gera um malferimento dos aspectos mais que subjetivos, dos aspectos objetivos mesmo, em termos de direitos fundamentais, de reconhecimento da dignidade da pessoa humana, gera. E o STJ não se furtou a reconhecer. Mais do que isso, e aí eu vou agora complicar. Cabe o próprio dano moral coletivo. Cabe o próprio dano moral coletivo. Muitas vezes, o malferimento de um bem ou de um serviço ambiental vai afetar não é o fulano, enquanto fulano. Vai afetar o exercício de uma comunidade, de uma cidade, de uma região, não raro até de comunidades inteiras. Está aí a história lá como é o nome? Da Samarco. Mariana, né? Para poder comprovar isso aí. E aquelas pessoas, nós ficamos privados de exercer um direito que é fundamental e mais, né? A doutrina brasileira é uma das que deixou muito isso colocado, aliás, em boa linha com os melhores pensamentos nessa matéria no mundo todo. Direito ambiental é um direito tão diferencial, fortíssimo, porque é a primeira vez que se fala de forma clara de um direito intergeracional. Quer dizer, uma privação, esse negócio da Mariana, está tudo uma privação que os filhos, os netos não vão ter direito de gozar de um meio ambiente sadio, de uma água pura naquela região. Isso não afeta a dignidade, e agora vou além, né? Mas nem só daquela pessoa, não. É de toda a comunidade. Afeta. E o STJ, igualmente, deixou isso muito assentado, bem assentado, reconhecendo que eu passei tempo já, nesse julgamento aqui também. Nesse outros, que eu não vou nem aqui já... Só um ponto para poder encerrar, senão, para não ficar mais mal educado que eu já estou sendo. Naquilo que eu acho que seria como diz um desembargador do nosso tribunal, a cereja do bolo, em matéria de aplicação do princípio polidor-pagador, aí o STJ está errado. O STJ, no recurso especial 1.354.536, vou repetir, igual o pessoal que faz merchandising. Repita. 1.354.536. Até fechou o caderninho já para fazer aqui, Sergipe. O STJ, tendo a oportunidade de aceitar a condenação em danos punitivos, eu vou vulgarizar a expressão, não vou aqui fazer grandes questões sobre ao correto, não é danos punitivos, etc. Todo mundo sabe que é o punitive damage, o auditório presumo que saiba o que se quer dizer com a expressão danos punitivos, então eu vou usá-la sem fazer comentários mais técnicos sobre isso. O STJ, podendo agravar a indenização por força da malícia, do dolo, da falta de compromisso do causador do prejuízo, que é a ideia do punitive damage, o caso lá da Ford, né, que fez o carro sabendo que o carro ia matar a gente, disse, não, a visão antiga de responsabilidade civil, sei que vai matar a gente, mas aí eu pago a indenização e já vou estar no lucro. Esse caso com a vida, o que o tribunal fez? Ele disse, você pensava isso? Só por isso aí eu vou quintuplicar o valor. Agora eu quero ver se você vai achar bom fazer carro desse jeito. Então, o STJ, o que é padrão dos tribunais americanos, é regulamentado no direito americano em vários estados, enfim. O STJ
venha com César, podendo ter a oportunidade, tendo a oportunidade de mudar isso e admitir o dano punitivo, aí venha com César, derrapou e entendeu que não, no direito brasileiro não cabe dano punitivo, e nesse recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, disse lá que mesmo com o princípio do poluidor pagador, ele exigiria, para não gerar enriquecimento ilícito, uma causa material própria, e a indenização corresponderia a essa causa material própria. Se apurava que o dano é X, então eu pago X. E aí, eu volto a dizer, pessoal, às vezes a gente fala assim, tá, tudo, mas às vezes eu me questiono. Se termina que esses institutos lá que o americano usa, muito econômicos, mas talvez por isso mesmo sejam mais efetivos do que a gente fica falando aqui de prevenção, de precaução. Porque lá o Exxon Valdez, o famoso caso do Exxon Valdez, do navio petrolífero que derramou petróleo. Aplicaram danos punitivos, que o Valina, aplicaram danos punitivos, 10, 50 vezes o valor do dano, nunca mais a Exxon ficou, assumiu e tal, e agora não, agora é uma preocupação só de não acontecer. Então a gente fica falando muito de boas causas, e às vezes parece que eles, com o pragmatismo deles, né, é a história do jesuíta e do franciscano, apagou a luz, faltou luz, e aí o franciscano começou a fazer uma ode à humildade, à escuridão, às trevas, e a luz acende. Foi o jesuíta que foi comprar a lâmpada e instalar. Então a gente está falando muita coisa, e às vezes eu não sei se esse pragmatismo econômico que a gente questiona e que é grande crítica do princípio, se ele de repente não termina sendo, quando bem aplicado, o exemplo da jurisprudência internacional, o Exxon Valdez, que o Valina que eu falei, até mais efetivo do que propriamente esses institutos que a gente fala tanto de prevenção, mas não consegue levar eles à eficácia desejada. Obrigado, professor, e perdão por ter falado demais. Bom dia. Queria, professor César, agradecer, em primeiro lugar, pela renovação do convite para participar aqui do nosso curso interdisciplinar em Direitos Humanos. É a sexta edição e é a sexta vez que eu estou aqui, com muita honra, com muito orgulho. Estive onde vocês estão aí, como aluno no primeiro curso histórico, um momento marcante para o ensino, né, e a reflexão sobre os direitos humanos aqui em Fortaleza, mas por que não dizer no Brasil. Esse curso tem uma projeção muito além das fronteiras aqui alencarinas, né, e pude, nas sucessivas edições, às vezes de uma maneira mais intensa, às vezes só uma participação mais sutil, mas nunca deixei de estar aqui, e para mim é realmente uma alegria testemunhar mais uma vez o resultado desse seu trabalho imenso, inacreditável como o senhor consegue, com o apoio de uma série de colaboradores, eu sei, mas graças à sua iniciativa, né, ao seu pioneirismo, dar conta de promover um evento tão grande como esse, envolvendo palestrantes de tantos os cantos, não só do país, mas de fora do país, conseguir reunir, né, uma audiência tão rica como essa, heterogênea, dinâmica, e que torna este curso realmente um diferencial. Então, parabéns, né, fico feliz de poder mais uma vez estar aqui colaborando de alguma forma. Faço uma saudação também ao meu estimadíssimo colega e amigo Bruno Carrá, meu chefe hoje, é o diretor do foro da Seção Judiciária do Ceará, quem paga meu salário, portanto eu vou falar bem dele. E o Bruno é um querido amigo, considero ele um dos mais brilhantes juízes. Ele tem uma capacidade intelectual e cultural invejável, um homem com muita cultura, fala muitos idiomas, estudioso, meio agoniado, acho que vocês repararam, mas de uma inteligência realmente diferenciada. Então é um privilégio estar aqui ao lado dele, né? O professor César disse que costumo fazer dobradinhas com o meu amigo George, mas está, é outro grande colega brilhante, estará aqui à tarde com vocês. Desta feita,
a proposta temática me deixou mais confortável aqui junto com o Bruno. Esse tema do princípio do poluidor-pagador foi algo que eu tive a oportunidade de estudar quando de uma pós-graduação que eu cursei na Itália, já vai 13 anos, em 2004, eu estudei na Universidade de Pavia, e era um curso, e isso eu estou dizendo porque é importante para compreender a abordagem que eu pretendo dar ao tema. Era um curso que não era propriamente um curso jurídico, de direito ambiental, era um curso chamado... agora faltou. Era um curso de gestão integrada do ambiente, que envolvia o enfoque sobre 3 aspectos: o jurídico, o econômico e o de gestão e de tecnologia. Então ele tinha esses aspectos. E o curso era, em sua essência, organizado, coordenado pelo Departamento de Economia da Universidade de Pavia. Os juristas participavam, tinham algumas disciplinas jurídicas, porém o núcleo ali da formação era com um viés econômico. E eu que nunca tinha estudado economia, a não ser aquelas cadeirinhas que a gente faz no curso de Direito à Economia, Introdução à Teoria Econômica, nunca tinha estudado mais a fundo o tema, tive a oportunidade de estudar, né, de conhecer os institutos, principalmente da microeconomia, da economia do bem-estar, e de ver a sua associação com os fenômenos ambientais. E o economista, bem mais do que o jurista, tem os olhos muito voltados para a prevenção. Não que o jurista também não tenha, o Bruno, durante a fala dele, se referiu inúmeras vezes a esse escopo preventivo da responsabilidade civil, do direito ambiental como um todo, o princípio da prevenção, mas os economistas, de fato, trabalham com a ideia da prevenção como essência do seu pensamento. A prevenção, a busca de soluções eficientes para regular o problema da escassez. Então, esse meu enfoque será, enquanto o Bruno abordou a responsabilidade num viés mais clássico, embora com elementos atuais, contemporâneos, a minha abordagem será mais sobre esse aspecto dos estímulos para que os agentes econômicos, refiro-me às empresas, às grandes corporações, mas também os indivíduos, os consumidores, enfim, as pessoas em geral, né, como elas reagem a determinados estímulos econômicos. A economia ambiental, essa perspectiva de economia ambiental tem limites, ela não resolve por si só todos os problemas, existe inclusive uma crítica a quem dedica toda a sua fé à suficiência da economia ambiental para resolver os problemas de sustentabilidade. É bem verdade que nós estamos lidando com valores nem sempre suscetíveis de monetização, a vida humana, a existência de uma determinada espécie ambiental, a biodiversidade, o valor da beleza da paisagem são bens imateriais de difícil mensuração e tradução econômica, mas de todo modo, ainda que seja insuficiente e por si só não dê conta de todas as necessidades humanas para lidar com esses conflitos ambientais, eu penso que é um grave equívoco desconsiderar o fator econômico na constituição de políticas ambientais que tenham como propósito assegurar o equilíbrio entre o desenvolvimento humano, social, econômico e a preservação, a proteção das nossas riquezas naturais. Então, o fato é que as pessoas, sim, reagem a estímulos econômicos e isso não pode ser desconsiderado nem pelo economista, nem pelo jurista. Então, na concepção de políticas públicas ambientais, são fatores de imensa relevância. E, como o Bruno já antecipou, no direito ambiental, esse enfoque preventivo tem ainda maior razão de ser, porque os danos, em geral, são danos irreversíveis, né? Ou então danos de dificílima mensuração de efeitos em longo prazo. Ninguém sabe, utilizando trágico evento de Mariana, como esse dano ambiental vai repercutir daqui anos e anos e anos, ou ninguém sabe como é que as interações sinérgicas de diferentes impactos ambientais podem resultar em danos hoje desconhecidos. Então,
mais do que em qualquer outra seara, talvez, no direito ambiental, a máxima de que a prevenção é melhor do que a cura deve ser afirmada. Ao tratar do princípio do poluidor-pagador, nós estamos tratando do problema de alocação dos custos ambientais associados a alguma atividade humana. Durante muito tempo, os bens naturais foram concebidos como gratuidades, né? As pessoas, as empresas, enfim, simplesmente usavam livremente, não só dos bens naturais em si, mas como da capacidade da natureza de lidar, né, de autorregenerar-se diante da poluição. Então se usava de maneira livre, como se fosse algo infinito. Pelo menos até a Revolução Industrial isso poderia ter sua dose de verdade. Porém, com o crescimento da indústria, né, das atividades poluentes, isso em escala exponencial, essa percepção começa a se alterar e passa a se ter, né, o bem natural como um bem finito, né? E aí incide a preocupação central da economia, né, que é o problema da escassez. Como lidar com necessidades infinitas diante de bens finitos? Como resolver esse problema econômico da escassez? Como evitar o problema do carona, do free rider, aquele que se aproveita de um bem social sem incorporar no seu processo produtivo esses benefícios que ele angariou do meio social? O problema da socialização de custos ambientais, o problema das externalidades, para utilizar a linguagem mais específica da economia, ou seja, aquilo que gera custo social, mas que não reflete nos custos individuais, né, nos custos dos particulares. Ou seja, algo que é um ônus social e, ao mesmo tempo, um bônus para o seu produtor. Como lidar com esse fator? Então, foi para resolver esse problema econômico que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, na sigla em português, né, em 72, o Bruno já falou, em 72 editou um dos princípios, editou uma recomendação, perdão pelo meu inglês, o título é assim, Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies. Esse foi um documento que já em 72 enunciou pela primeira vez a ideia do que seria esse princípio do poluidor-pagador e o fez ao OCDE nos seguintes termos. Me permita a leitura aqui do texto. Recursos ambientais são, em geral, limitados e seu uso em atividades de produção e consumo pode levar à sua deterioração. Quando o custo dessa deterioração não é adequadamente levado em conta no sistema de preços, o mercado falha em refletir a escassez de tais recursos em ambos os níveis nacional e internacional. O princípio a ser usado para alocar custos das medidas de prevenção e controle da poluição para encorajar ou estimular o uso racional dos recursos ambientais escassos e para evitar distorções do comércio internacional e investimentos é denominado de princípio do poluidor-pagador. Essa foi a definição que a OCDE, ainda em 72, estabeleceu. Em 81, quando da edição da nossa lei que fixou a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, veio, ela estabelece como uma das finalidades da Política Nacional do Meio Ambiente a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Veja como é uma lei moderna, né? Ainda em 81, antes da Rio 92, da Eco 92, o nosso legislador já havia situado o problema do poluidor-pagador em bases que iam além daquela visão muito própria nossa, dos juristas, de que o poluidor repara o dano que ele causar. Perfeito. Essa é uma dimensão importante, o Bruno tem toda a razão em dizer que a prevenção 100% ela não vai ser possível, né? Mas o interessante é já se inserir aqui a percepção do princípio do usuário pagador. Ou seja, aquela empresa que utiliza um determinado bem ambiental, ou mesmo o consumidor desses produtos ou desses serviços
em que foram utilizados bens ambientais precisa, de alguma maneira, retribuir para o meio social os benefícios do uso desse recurso, sob pena de nós termos, como diz a OCDE, uma falha de mercado. O problema da escassez não sendo resolvido de maneira eficiente. Então, nós já vemos aí em 81 essa ideia de que poluidor-pagador vai muito além da ideia do predador-pagador, ou seja, aquele que causa um dano, que gera um dano ambiental, que destrói árvores ou que polui o rio. Vai além. Nós abrangemos, inclusive, aquelas pessoas que fazem uso dos bens ambientais de modo lícito, porque algum usufruto dos recursos naturais a sociedade há de permitir. A noção de desenvolvimento sustentável comporta a ideia de que os bens ambientais devem ser utilizados, só devem ser feitos em proveito da coletividade como um todo e não como objetivo de enriquecimento de determinados agentes privados. Então, mesmo aquele que faz uso dos bens ambientais ou que exerce algum tipo de poluição, porém dentro dos estándares legislativos estabelecidos, ainda assim ele tem uma obrigação de dar o contributo dele, de inserir aquele benefício dentro da formação de seus custos, para que isso esteja representado no preço do bem que ele está vendendo, do produto que ele está vendendo. Essa é a ideia. O Bruno citou o ministro Herman Benjamin, eu vou citá-lo aqui também, quando ele afirma que o princípio do poluidor-pagador não é um princípio de compensação dos danos causados pela poluição, pelo menos não é só isso. Seu alcance é mais amplo, incluídos todos os custos da proteção ambiental, quaisquer que sejam eles, abarcando, a nosso ver, os custos de prevenção, de reparação e de repressão do dano ambiental. Então, é preciso que se leve em conta no cálculo econômico e no preço dos produtos e dos serviços oferecidos pelos agentes privados, não só o custo do uso dos bens ambientais por aquela determinada indústria, aquela determinada empresa, mas também o custo que o Estado tem para manter sistemas de prevenção e de controle dessas atividades. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Bem, falei da OCDE em 72, falei da Política Nacional do Meio Ambiente em 81, a nossa Constituição de 88 também vai trazer dispositivo lá do qual se extrai a premissa de que o poluidor é responsável pelos impactos que produz, e em 92 é consagrado na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento o princípio 16. E eu acho interessante a maneira como esse princípio é redigido, porque ele utiliza inclusive a expressão externalidades, né, a internalização de custos, que é próprio da economia. Então é o princípio, penso eu, que tem mais ligação com a economia ambiental, é o princípio do poluidor-pagador, e veja como ele é redigido aqui no princípio 16 da Declaração do Rio. As autoridades nacionais devem esforçar-se para promover a internalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso dos instrumentos econômicos, levando-se em conta o conceito de que o poluidor deve, em princípio, assumir o custo da poluição, tendo em vista o interesse público, sem desvirtuar o comércio e os investimentos internacionais. E aí eu acrescento dizer que o fato de que este valor, que a princípio ele iria aproveitar sem dar a consequente contribuição para a sociedade, esse produtor de bens ele vai incluir, em geral, esse custo no seu preço. E isso não é um problema, não há nisso nenhum problema em relação ao princípio do poluidor-pagador. Realmente a empresa ela precisa se desfazer de dejetos poluentes. Numa perspectiva tradicional, ela simplesmente jogava isso no mar, jogava isso no rio, e esse custo que ela teria para tratar esses resíduos, ela não tem, de maneira que isso provoca uma externalidade negativa em relação ao meio ambiente. Ele se apropria desse valor que ele deveria assumir, mas ele está jogando para o meio ambiente, está jogando para a coletividade. No momento em que esse custo lhe é cobrado e que esse valor é incorporado ao seu processo produtivo e estará espelhado no preço de seu produto, naturalmente todos os consumidores daquele bem, em alguma medida, poluidores também, vão assumir
essa responsabilidade. Então poderíamos aí falar também num princípio do consumidor pagador, aquele cidadão que consome bens de maior potencial poluidor. É importante que ele, ali no seu preço, esteja embutido o custo dessa poluição. Poderia, por exemplo, fazer uma análise mais prática, um comparativo entre alimentos orgânicos e alimentos produzidos, né, sem, digamos, cautelas ambientais maiores, não, hortaliças. Então, você vai no supermercado e você vai encontrar ali alface orgânica, tomate orgânico, em geral, quase sempre, com preços mais elevados do que as hortaliças produzidas com uso de pesticidas, com uso de fertilizantes, enfim. Né? Por quê? Porque nem sempre o custo ambiental da produção agrícola tradicional vai estar bem representado ali no custo final, na prateleira para o consumidor. E aí gera uma situação de concorrência desleal, né? De uma competição difícil de ser superada. Porque embora haja, e cada vez é crescente o número de pessoas que adotam práticas de consumo ambientalmente mais adequadas. Embora haja pessoas que tenham a disponibilidade a pagar um pouco mais em troca de qualidade ambiental superior, a maior parte da população, principalmente em países mais pobres, as pessoas têm dificuldade de se alimentar, elas não têm o elemento da economia, essa disponibilidade a pagar um pouco mais pelo produto ambientalmente mais adequado, então muitas vezes ela não comprará. Né? E isso, repito, porque muitas vezes há externalidades que não são devidamente internalizadas nos processos de produção desses bens de qualidade ambiental inferior. Então, daí a importância de nós trabalharmos, temos sempre essa perspectiva do poluidor-pagador, inclusive com essas atividades que são autorizadas. Não está dizendo que simplesmente se proíbe a produção de alimentos com uso de pesticidas ou de fertilizantes, mas é preciso que os custos ambientais envolvidos estejam representados ali no preço do produto, sob pena de gerar uma competição indevida. Então, o princípio poluidor-pagador tem uma dupla finalidade econômica. Ele se preocupa com a eficiência, no sentido de que os agentes econômicos eles têm que ter uma performance ótima, de maneira que, uma vez que esses custos ambientais estão representados no seu preço, ele tentará, porque é do capitalismo, é da concorrência, ele tentará reduzir esses custos, e aí ele reduz esses custos, diminuindo os impactos ambientais a eles associados. Essa é a ideia preventiva por trás do poluidor-pagador. Olha, se aquele valor, se o fato de eu estar despejando dejetos no rio não me está custando nada, eu vou fazer isso de maneira muito tranquila, não tem problema. No momento em que aquilo começa a ser cobrado e está espelhado ali no preço do meu produto, eu vou buscar soluções tecnológicas que evitem esse custo. E com isso, nós atingimos um perfil, um padrão ambiental mais adequado. Então, a busca desse ponto ótimo entre o meu benefício individual, o custo social, quanto eu preciso reduzir de consumo ou de poluição para eu atingir um preço mais competitivo, para eu aperfeiçoar meu processo de trabalho, é algo que está associado a essa preocupação, essa finalidade econômica da eficiência. E, por outro lado, você tem uma preocupação ligada à distributividade, à equidade. O que é que isso significa em economia? Significa que aquele que se beneficia com algo é quem deve arcar com os custos correspondentes. Se a um benefício corresponde um determinado ônus. Então, se alguém se beneficia mais de um serviço, ou de um bem, ou de um produto, ele é quem tem, na mesma proporção, a responsabilidade de arcar com aqueles custos. Pois bem, em relação ao direito ambiental, é muito importante fazer um destaque ao direito ambiental internacional, porque aí você gera um problema concorrencial, acho que o Bruno falou isso também. Então, se você tem um país que subsidia seus poluidores, enquanto outros o forçam corretamente a arcar com esses custos, o primeiro vai ter uma vantagem competitiva. É daí, professor César, que se fala no dumping ambiental, ou seja, você gerar produtos ambientalmente ruins
né, mas que se tornam muito competitivos no mercado internacional, esse é um problema, e é por isso o crescimento tanto do direito internacional, mas como propriamente do direito comunitário ambiental. Então, o direito ambiental cresceu muito na União Europeia por conta das diretrizes da União Europeia. Então, os países ali que têm ali uma tradição de exigência de padrões de performance ambientais mais elevados, a Alemanha, os países escandinavos, pressionam dentro da União Europeia para estabelecer parâmetros comuns para que esses países também não sofram com concorrência indevida, já que, na medida em que eles oneram mais os seus produtores, oneram no sentido de internalizar esses custos para os produtores, eles têm mercadorias de fato mais caras que podem representar um deságio em termos concorrenciais. Então é importante que esses parâmetros sejam, na medida do possível, fixados internacionalmente para não gerar distorções no comércio internacional, né? E quais seriam, aí já me caminho para a parte final da minha apresentação, mais 5 minutinhos, se vocês acham que eu termino, quais seriam os instrumentos para concretizar, para aplicar, para implementar o poluidor pagador dentro de políticas ambientais? Você pode fazer 2 grandes categorias. Primeiro, os instrumentos de regulação direta, os tradicionais instrumentos de comando e controle. O legislador vem, ou a autoridade administrativa vem e estabelece, olha, só pode poluir até determinado limite. Ó, você só pode injetar na atmosfera tantas toneladas de carbono aqui por ano. Esse é o limite. Ou então, essa é uma abordagem tradicional de standards de performance. Então você só pode poluir tal, você só pode gerar dejetos com uma concentração de determinados, de coliformes fecais, por exemplo, até tanto, né? Então essa é uma abordagem tradicional, clássica, com as quais nós juristas estamos acostumados. Ou então, um outro tipo de abordagem também no estilo comando e controle, a obrigatoriedade de uso de determinadas tecnologias, né? Tecnologia end of pipe. Olha, as indústrias têm que colocar filtro tal. Ou o carro vai ter que sair de fábrica com uma determinada tecnologia aqui de combustível limpo. Enfim, né? Algumas obrigações em termos não de performance, mas de tecnologias que obrigatoriamente o Estado impõe. Qual a desvantagem desse modelo? Os custos administrativos. É extremamente oneroso para o Estado fiscalizar, monitorar o que todas as pessoas, que as empresas estão fazendo. Então o risco de ineficácia dessas regras é muito grande, é caro. Assimetria informativa, nem sempre o Estado, de regra, o Estado não conhecerá, não terá informações suficientes para compreender os processos industriais que geram essa poluição. Pelo menos ele não sabe tanto quanto o empreendedor, ele é que conhece mais. Então é muito possível que o Estado, ao estabelecer essa performance mínima, ele possa estabelecer de modo inadequado, pode estabelecer uma performance muito tímida, e aí as empresas que poderiam eventualmente se tornar mais eficientes com padrões ainda menores, mas elas se satisfazem, o padrão foi aquele ali, eu teria até margem aqui de melhorar os meus processos, mas ele está pedindo só isso, também não quero aumentar os meus custos. Então você tem um problema de eficiência, né? E, enfim, gera ineficiência econômica. Ou às vezes o standard é fixado demasiadamente rigoroso, e aí gera um problema para as empresas. A gente não está aqui também na luta do bem contra o mal, as empresas também são importantes, elas geram empregos, elas geram riqueza, né? E uma exigência de performance além do que seria necessário, ou além do ponto ótimo de eficiência, não é desejado. Então, o erro pode ser para mais ou para menos, né? Então, se desenvolve ao lado desses mecanismos de comando e controle os mecanismos de natureza mais econômica, como, por exemplo, a tributação ambiental, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, a taxa de controle e fiscalização ambiental, TCFA, Lei 10.165 de 2000. Eu tive, inclusive, a oportunidade de julgar algumas ações. Logo quando eu entrei na magistratura, isso teve um boom de ações para questionar essa taxa, e o Supremo Tribunal Federal, ao final, reconheceu a constitucionalidade. Antes ela tinha sido fixada em atos infralegais, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade, mas quando veio por lei, corrigidos alguns defeitos, a lei foi tida como constitucional.
que é justamente uma maneira de as empresas poluidoras pagarem pelos custos da prevenção, ou seja, os custos administrativos que o Estado tem que estabelecer para controlar, para prevenir a poluição, né? E essa taxa ela leva em consideração dois fatores para definir assim, o seu valor, né? Um é o risco da atividade, o potencial de poluição e o grau de utilização de recursos naturais, e o outro é o porte da empresa. Então, se diante desses dois fatores, desse binômio, atividade com maior potencial poluidor, empresas mineradoras, né? De um lado, empresas de menor porte. Então, se é uma empresa mineradora de grande porte, ela vai pagar lá o valor máximo. Se é uma empresa de menor porte, ela vai pagar o valor intermediário. Então, leve em consideração esses dois fatores justamente como maneira de incorporar nos custos dessa empresa o valor que o Estado gasta na constituição dos seus mecanismos, dos seus órgãos ambientais, seus mecanismos de fiscalização. Porque se não forem pagos por essas empresas, acabam sendo custeadas por impostos indiretos, né? Então a sociedade acaba pagando tudo, né? Dilui com todos, redistribui de uma maneira injusta, né? Sem distributividade os custos dessa atividade estatal. Um outro exemplo de tributação ambiental, a taxa de ingresso em locais de particular interesse turístico, como por exemplo em Fernando de Noronha, ou então alíquotas, o Jeri, que vai ter agora no final do mês, né? Alíquotas diferenciadas de acordo com o potencial de poluição. Tem um caso que eu joguei no tribunal, quando eu estava convocado no tribunal, que uma empresa questionava um aumento de alíquotas de embalagens plásticas para alimentos. O raciocínio da empresa é o seguinte: olha, eu produzo embalagens plásticas para alimentos e alimentos são produtos essenciais. Portanto, pelo princípio da essencialidade, da seletividade, o Estado não poderia impor tributação aqui sobre alimentos e eu, como de alguma maneira estarei presente ali no custo do alimento, também estaria beneficiado por essa necessidade de uma alíquota zero, de uma alíquota reduzida, já que eu estou focado aqui para produtos essenciais. E também haveria, segundo a parte autora, né, uma ofensa à isonomia, porque afinal, como os produtores de embalagens em papel ou celulose tinham alíquota zero, na medida em que ele, produtor de embalagens plásticas, tinha alíquota de 15%, gerava uma dificuldade concorrencial, ele ia perder mercado com os produtores de embalagens de papel. Mas meu amigo, é essa a ideia, né? Na verdade, esse tributo aqui visa justamente estimular o uso de embalagens com produtos biologicamente, ecologicamente mais adequados. Você coloca inclusive na minha decisão: olha, enquanto o papel se dissolve na natureza em 6 meses, né, o plástico vai para lá de 100 anos. Então, esse é um fator legítimo de desigualação que o legislador não só pode, como deve fazer em nome do princípio do poluidor pagador. E esse voto prevaleceu por unanimidade lá no julgamento, né? Então, dentro dessa ideia de tributação ambiental, ou, enfim, a ideia de se tributar um determinado bem ambiental, por exemplo, vamos incidir um tributo sobre carros que são mais poluentes, aplica lá um determinado tributo. Com a receita desse tributo, se concede um correspondente subsídio para estimular a indústria de tecnologias ambientalmente mais adequadas, ou melhor, para estimular o uso de transportes coletivos ou o uso de sistemas cicloviários a partir das receitas geradas pelas indústrias mais poluentes. Então, são mecanismos econômicos que podem ser utilizados dessa forma. Vou apressar aqui um pouquinho, mas está perto. Também, eu falei de tributação ambiental, mas podemos falar também em tarifação ambiental. É importante que a tarifa por serviços públicos, água, energia, tenha algum componente que varie de acordo com a quantidade de produto que está sendo consumido, né? Normalmente se usa uma tarifação binômia ou binomial, parte dela voltada para ressarcir, para amortizar os custos fixos daquela empresa,
né? O acesso à rede elétrica, o acesso à rede de água. Então, esses são custos fixos que precisam ser amortizados, mas uma parte dela tem que vincular a quantidade de bem consumido. Em relação à água e energia, para a gente é óbvio, quanto mais você gastar energia, quanto mais você gastar água, mais você vai pagar, então você tende a economizar. Num apartamento, num edifício de apartamentos que não tenha um sistema individualizado de controle de consumo de água, o que é que acontece? Consumo aumenta, né? A chamada a teoria dos jogos, a tragédia dos comuns. Então você vai usar mais, porque afinal os outros estão usando, então você vai perder, então você gera um estímulo ao consumo. No momento em que você individualiza as contas e aquele custo passa a ser distribuído de uma forma mais equânime, você tende a reduzir. Isso no contexto de um apartamento pequeno, uma pequena coletividade. Se você jogar num contexto maior, a realidade também vai se aplicar. Vou dar um exemplo aqui de gestão do lixo, programa de gestão do lixo na Itália. Um programa de coleta de lixo, ele não é eficiente se o fator de cobrança por aquele serviço não tiver vinculação com a quantidade de lixo produzida. Vou dar um exemplo. Se o fator que vai gerar ali a conta da tarifa de recolhimento do lixo for, por exemplo, levando em consideração o tamanho do imóvel, e independentemente de quanto se produz ali, paga a mesma coisa, não haverá estímulo nenhum àquele agente produtor, àquele cidadão, a reduzir o consumo do lixo. Afinal, não é isso que está sendo levado em consideração. É bem verdade, porém, que construir um sistema que leve em conta ou o volume de lixo produzido ou o peso do lixo produzido é extremamente custoso. O que foi feito lá pela Itália? Eles criaram um tributo incidindo sobre as empresas produtoras de embalagens, todos os tipos de embalagem, então tinha um tributo, e a receita desse tributo serviu para financiar, nos municípios que adotassem essas técnicas, financiar um modelo de cobrança de coleta de lixo, de resíduos, levando em consideração o volume ou o peso. É bem verdade que isso é complexo, porque no momento em que você começa a cobrar pelo volume ou pelo peso, pela quantidade de lixo produzido, você gera a tentação do free rider, ou seja, do carona, de você despejar ilegalmente esse lixo em outros locais sem a fiscalização. Então você tem que uma política dessa tem que vir acompanhada de uma maior fiscalização e de um regime de sanção pesada para o despejo irregular de lixo. Mas enfim, é só um exemplo para mostrar como as coisas funcionam. Enfim, só dizendo aqui muito rapidamente outros mecanismos, criação de mercados de permissão de emissões de poluentes, mercado de créditos de carbono, seguros ambientais, me refiro aqui a um exemplo no Canadá que criou um fundo de compensação de danos causados por vazamento de óleo, né, que custeia esses danos quando o poluidor não é identificado. Acesso a crédito, diz respeito também à questão da responsabilidade ambiental do